E aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar vendo o estudo de equilíbrio químico. Em particular agora a gente vai ver o produto de solubilidade. O que vem a ser o produto de solubilidade? Ele vai ser uma relação entre um sólido que é pouco solúvel em água com seus íons que estão dissolvidos. Ou seja, o sólido tem pouca solubilidade, ele vai fazer dissolução de alguns íons, tá? Então a gente vai ter o equilíbrio desses íons com o próprio sólido. Nós já vimos que no equilíbrio químico o sólido ele não participa da escrita desse equilíbrio, mas nesse caso é um caso particular em que envolve o sólido com seus íons. Então, por exemplo, vamos ver aqui esse equilíbrio, que a gente vai ter o sólido com uma solução saturada, ou seja, a solução dos íons presentes ali desse sólido. Então, se a gente for pegar de uma forma genérica, o sólido AXBY, ele vai estar em equilíbrio formando o cátion AY+, né, X vezes dele, né, mais Y vezes o ânion BX-. Ou seja, seria a relação de íons do cátion e do ânion, proveniente desse sólido aí. Então a gente pode escrever, já que a gente tem um sistema em equilíbrio, a gente pode escrever uma constante de equilíbrio, que a gente chama de KE. Vou chamar de KE, que é a constante de equilíbrio. Então a gente vai ter o cátion elevado ao seu coeficiente, que no caso é x, vezes o ânion elevado ao seu coeficiente, que é y, dividido pela concentração do sólido. Nós já vimos que os sólidos eles possuem concentração constante. Então, a gente vai ter um produto de uma constante, que é a constante de equilíbrio, pela própria concentração desse sólido, que também é uma constante. Então, a gente vai ter esse produto aqui. Ou seja, um produto de uma constante por outra constante vai gerar o quê? Uma constante única, tá? Que a gente vai chamar, nesse caso, de KPS, que é a constante do produto de solubilidade, em que vai ser a concentração do cátion elevado ao seu coeficiente, vezes a concentração do ânion elevado também ao seu coeficiente. Então, na constante de equilíbrio para sólidos, em particular o produto de solubilidade, a gente só vai ter a presença dos íons presentes aí. Então, por exemplo, esse sólido aí, que é o sulfato de bário, ele vai ser dissolvido, ou ele vai ser dissociado aí, né, em bário 2+, e SO4 2-. Então a gente pode escrever o produto de solubilidade, ou a constante do produto de solubilidade para ele, que vai ser a concentração de íons bário vezes a concentração de íons sulfato. Esse valor já é o valor calculado, que é da ordem de 1 vezes 10 a menos 10. Então, ou seja, o KPS para o sulfato de bário nessa temperatura que foi determinado, essa temperatura foi de 25 graus, é de 1 vezes 10 a menos 10. Então, esse é o valor do KPS. Bom, a gente também tem outro sólido aí, que é o hidróxido de ferro 3. Ele vai ser dissociado em ferro 3+, e íons OH-, no caso 3 de OH-. Né? Então, a gente pode escrever o KPS para ele, o equilíbrio dele, a constante do produto de solubilidade, que vai ser concentração de ferros 3+, vezes a concentração de hidroxila elevado ao cubo, porque são 3 mols de hidroxila no equilíbrio. Esse valor, como eu também já falei, um valor tabelado, um valor calculado, ele é da ordem de 4 vezes 10 a menos 40. Tá? Então, são valores que já são tabelados aí. Então, qual a influência desses números aí em termos de solubilidade? O que a gente pode dizer em termos de solubilidade para esses números? Tá? Que quanto maior for o valor de KPS, mais solúvel vai ser a substância. Então, ou seja, aumentou o valor de KPS, mais solúvel vai ser a substância. Levando em consideração que essas substâncias são pouco solúveis em água. Então, se a gente for comparar o sulfato de bário e o hidróxido de ferro 3, o mais solúvel vai ser, no caso, o sulfato de bário, porque ele tem o produto de solubilidade maior do que o produto de solubilidade do hidróxido de ferro 3. Tá? Então, o sulfato de bário, por ter o KPS maior, ele vai ser mais solúvel do que o hidróxido de ferro 3. Bom, a partir daí, vamos ver alguns exercícios para a gente fixar essa ideia. Então diz aqui o seguinte, que em determinada temperatura, a solubilidade de sulfato de prata em água é de 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Ele quer o valor do produto de solubilidade do KPS desse sal à mesma temperatura. Então, como é que é o KPS? É um sistema em equilíbrio entre o sólido e os seus íons. Então, o sulfato de prata é o Ag2SO4. Ele é um sólido e ele está em equilíbrio com os seus íons. No caso, 2 de Ag+, aqui no caso em solução, né, aqui, mais SO4 2-.
também em solução. Bom, ele está dando a solubilidade do sulfato, que é de 2 vezes 10 a menos 2. Então, esse valor aqui, essa quantidade aqui, é de 2 vezes 10 a menos 2. Claro que é um sólido, né? Mas a gente vai fazer a comparação aqui. Então, nós temos 2 mols de prata e 1 mol de sulfato. Então, dentro das proporções vai ser 2 vezes 10 a menos 2. Esse primeiro 2 aqui é esse aqui. E 2 vezes 10 a menos 2 é a concentração. E aqui é 1 de sulfato. Então vai ser 1 vez 2 vezes 10 a menos 2, que dá 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Bom, dentro disso a gente pode escrever agora a expressão de KPS. Temos que levar em consideração que é 100% dele que está sendo dissociado, né? Então, o processo é 100%. Então, o KPS vai ser a concentração de íons prata, Ag+, elevado a 2, vezes a concentração de íons sulfato, SO4, 2-. KPS vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2, que é 2 vezes 2, né? Elevado ao quadrado, que é da prata, né? Vezes a concentração de íon sulfato, que é 2 vezes 10 a menos 2. Então, fazendo aqui esses cálculos, né, o KPS será igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, esse é o resultado do KPS, né, dentro do cálculo aqui esperado, tá? O produto de solubilidade, certo? Vamos para outro exemplo aí. Diz que sabendo que o produto de solubilidade do cloreto de prata vale 1,8 vezes 10 a menos 10, podemos dizer que a solubilidade desse sal em água é... Então, o primeiro passo é fazer a equação do cloreto de prata. Então, AgCl, que é um sólido, né? Ele vai estar em equilíbrio, já que a gente quer... ele está dando produto de solubilidade. Vai ser o Ag+, em solução, mais o Cl- também em solução. Tá? O produto de solubilidade é 1,8 vezes 10 a menos 10. A gente não sabe a solubilidade desse sal, mas a gente sabe que a quantidade aqui vai ser X e aqui também vai ser X, porque é proporcional, 1 para 1. Então a gente pode dizer o seguinte, o KPS vai ser a concentração de íons prata vezes a concentração de íons cloreto. O KPS vale 1,8 vezes 10 a menos 10. E isso será igual à concentração, que vale X de prata e X de cloreto. Então, X vai ser igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 10. Fazendo aqui esses cálculos, X, ou seja, a solubilidade, né, vai dar aproximadamente 1,34 vezes 10 elevado a menos 5, a mol por litro, que é a solubilidade dele. Resposta letra E. Bom, continuando, a gente tem que levar em consideração também alguns fatores aqui. Em compostos iônicos que produzem o mesmo número de íons, as solubilidades vão ser vistas simplesmente no produto de solubilidade, no KPS, tá? No valor do próprio KPS. Então, por exemplo, a solubilidade do carbonato de cálcio ela é maior do que a solubilidade do sulfato de bário, porque o KPS do carbonato de cálcio é de 3 vezes 10 a menos 9, e o KPS do sulfato de bário é de 1 vezes 10 a menos 10. Então, maior KPS, mais solúvel. Isso porque nós temos a mesma quantidade de íons presentes. Agora, quando a gente tem quantidade de íons diferentes, né? Ou seja, a substância forma mais de um íon, ou mais de um mol de íons aí, a gente tem que levar em consideração, no caso, a própria solubilidade, que nós já calculamos nos exercícios anteriores. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo para fazer essa comparação de solubilidade. Então, por exemplo, se a gente for comparar o sulfato de bário com o hidróxido de magnésio, o KPS do sulfato de bário ele é maior do que o do hidróxido de magnésio. Porém, como o hidróxido de magnésio ele vai gerar quantidade de íons diferentes,
do sulfato de bário, então a gente vai ter o quê? Tem que calcular a solubilidade deles. E quando a gente calcula essa solubilidade, nós vimos os valores que são os seguintes aí. Do sulfato de bário é 10 a menos 5 e do hidróxido de magnésio 10 a menos 4. Então, como o hidróxido de magnésio tem uma solubilidade maior do que o sulfato de bário, o que vai acontecer? O hidróxido de magnésio ele vai ser mais solúvel que o sulfato de bário. Bom, dentro disso nós podemos fazer previsão de precipitação, ou seja, quando que vai haver a precipitação, quando vai ocorrer ou quando vai se iniciar uma precipitação aí. Bom, a partir daí a gente vai ter que fazer uma comparação do produto das concentrações dos íons pelo próprio valor do KPS. Então a gente vai comparar a concentração desses íons, o produto das concentrações desses íons, pelo KPS. Então a gente vai ter essa relação aqui. Uma vez que o produto do íon ele for menor do que o KPS, isso aqui vai gerar uma solução insaturada. Então, assim, a gente pode dissolver mais ali íons presentes ali. Se o produto desses íons for igual ao KPS, isso irá gerar uma solução saturada, ou seja, já está ali no equilíbrio, já está no limite dela. E se esse produto de íons ele for maior do que o KPS, isso aqui vai gerar uma ocorrência de precipitação, ou seja, vai começar a precipitar. A gente vai ter o produto de íons muito maior do que o KPS. A gente vai ter grande quantidade de íons, esses íons, como estão em equilíbrio, eles vão se reagrupar e vai formar o sólido novamente. Vai entrar o processo de precipitação. Bom, nós temos também o efeito do íon comum. O que seria esse íon comum, né? Ele vai fazer com que a solubilidade diminua, ou seja, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido da formação do sólido. Tá? Então, o íon comum ele vai fazer com que ocorra a formação do sólido. Mas o que é o íon comum? Então, por exemplo, a gente tem nosso sulfato de bário, que está sempre pegando como exemplo aí, em equilíbrio, né? Formando o íon bário e o íon sulfato. Então, se a gente tiver isso aqui em solução, né? A gente tem o sulfato de bário sólido e tem os íons ali presentes. Então, vamos supor que a gente faça um acréscimo de soluções, ou cloreto de bário, ou ácido sulfúrico. Ou seja, qual é o intuito disso aí? A gente está colocando íons em comum. No caso do cloreto de bário, a gente está colocando íons bário. E se fosse o ácido sulfúrico, estaríamos colocando o íon sulfato. Então está havendo um acréscimo da quantidade de íons. Então, uma vez que a gente acrescenta esses íons na solução, ou o íon bário ou o íon sulfato, a gente vai ter um excesso. Uma vez que nós temos o excesso desses íons, o equilíbrio vai ser deslocado para a formação da substância sólida. No caso, a gente vai ter um excesso de reagente, um reagente na forma iônica, e vai, no caso, deslocar o equilíbrio para a forma sólida, que vai ser a formação do sulfato de bário. Tá? Então, o íon comum ele vai fazer com que ocorra a formação do precipitado. Visto isso, vamos para mais um exercício aí para a gente finalizar essa parte. Então, agora aqui no exercício diz que uma das formas de se analisar e tratar uma amostra de água contendo metais tóxicos, como cádmio 2 e mercúrio 2, é acrescentar à amostra sulfetos de sódio em solução aquosa, uma vez que os sulfetos desses metais podem se precipitar e serem facilmente removidos por filtração. Então, se a gente tem cádmio e mercúrio, bota sulfeto, o sulfeto vai reagir e vai precipitar esses cátions aí, de cádmio e de mercúrio. Aí dá os dados, né, de cada sal, sulfeto de cádmio e sulfeto de mercúrio, com as constantes do produto de solubilidade, ou seja, o KPS de cada um deles a 25 graus. Ele quer saber, explique, baseado nos valores de KPS, qual sal se precipitará primeiro ao ser adicionado sulfeto de sódio à amostra de água contaminada. Então, analisando aqui os dois sais, quem vai se precipitar primeiro vai ser o sulfeto de cádmio. Mas por quê? Porque ele tem produto de solubilidade, o KPS, maior do que o sulfeto de mercúrio. Tá? E a gente tem que levar em consideração também que a quantidade de íons é a mesma. Vamos ver isso aí. Então, sulfeto de cádmio, ele vai formar esses íons aqui, CD2+, e S2-. E o sulfeto de mercúrio também vai formar os dois íons, Ag2+, mais S2-. Ou seja, a quantidade de íons é a mesma. Nós temos 2 mols de íons para o sulfeto de cádmio e 2 mols de íons para o sulfeto de mercúrio. Então, ou seja,
Nesse caso, como nós temos a mesma quantidade de íons, a gente pode simplesmente comparar pelo valor do KPS. Não é necessário fazer o cálculo da solubilidade deles. Então, mesma quantidade de íons, basta comparar o valor do KPS. Vamos ver a letra B. A letra B suponha que a concentração de cádmio 2+ na amostra é de 4 vezes 10 a menos 8. Calcule o valor da concentração de sulfeto a partir da qual se inicia a precipitação do sulfeto de cádmio. Ou seja, ele vai colocar o sulfeto aí e quer saber a partir de que momento ou a partir de que concentração vai começar a haver a produção desse sólido, ou seja, a precipitação dele. Isso que a gente vai calcular agora. Ou seja, a adição, no caso de um composto comum a eles, no caso um íon comum aí. Então, resolvendo a letra B, nós vamos ter que o KPS vai ser igual à concentração de cádmio vezes a concentração de íons de sulfeto. Ele quer saber a quantidade de íons de sulfeto, ou seja, a concentração de sulfeto, que vai promover essa precipitação. O KPS é 1 vezes 10 elevado a menos 28. A concentração de cádmio é de 4,4 vezes 10 elevado a menos 8. E a de sulfeto, a gente não sabe, vou chamar de x aqui, tá? Só para facilitar o cálculo. Então, x vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 28, dividido por 4,4 vezes 10 elevado a menos 8. Então, a concentração de sulfeto, vou chamar aqui de novo de sulfeto, vai ser igual a 2,3 vezes 10 elevado a menos 21 mol por litro. Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Curtam o vídeo, divulguem o canal, compartilhem aí, tá? Se gostou, deixa aquele like, tá bom? Qualquer dúvida, deixa mensagem. Um forte abraço, um molde de beijos. Fui!